Bem, esse é um fórum que é composto pelo Ministério da Saúde e por todas as entidades da área da saúde. Então, nós temos os conselhos, as associações e os sindicatos da área da saúde. Nós temos os farmacêuticos, os odontólogos, os enfermeiros e, entre esses todos, também os médicos que participam, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e a Federação Nacional dos Médicos. Bem, esse fórum, ele estuda a mobilidade dos trabalhadores da saúde no âmbito do Mercosul. Este Mercosul representado por Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Bem, tratamos hoje de duas questões. Uma delas, que em face a esse golpe no Paraguai, foi suspenso então o Paraguai desse fórum do Mercosul. Também está se discutindo a entrada, que já é uma realidade, da Venezuela a participar também no fórum do Mercosul. Bem, na área da saúde, então, existe uma matriz mínima que vai avaliar os conhecimentos, a formação, a maioria delas universitária, desses trabalhadores no âmbito do Mercosul. Por exemplo, na área da medicina, nós avaliamos já em algumas reuniões, há alguns anos, viemos fazendo isso, avaliando como funciona, qual é o currículo de uma faculdade de medicina, por exemplo, aqui no Brasil e no Uruguai. E como é que vai se equivaler, então, esse currículo destes estudantes de medicina do Brasil e do Uruguai. Da mesma forma, Paraguai e Argentina. Porque a realidade, essa mobilidade no Mercosul é uma realidade que hoje existe e que nós temos que lidar com isso. Nós, por exemplo, os médicos, temos problemas importantes com relação a essa mobilidade, que é a falta de médicos nas fronteiras. Então, hoje, muitas vezes, o judiciário tem autorizado que médicos uruguaios, no caso, trabalhem nas nossas fronteiras. O problema é que nós não temos médicos não só nas fronteiras, nós não temos médicos nos lugares onde os médicos não têm remuneração adequada. E não por ser fronteira, mas porque a remuneração não é adequada para o mercado de trabalho e aí no âmbito do SUS. Então, são discussões que nos interessam muito, que têm a ver muito com a nossa categoria. Então, a importância das entidades médicas, e entre elas a FENAM, que é a que tem toda essa luta, esse trabalho sindical por ofício mesmo, é importantíssimo que se participe aqui, porque é aqui que nós discutimos estas coisas, em que pese existam, às vezes, como sabemos, determinações, medidas provisórias e assim por diante, que às vezes mudam os rumos do exercício profissional no nosso país. Mas assim se faz representar e faz valer a sua opinião a Federação Nacional dos Médicos. Tá ok, doutora, mas assim, a opinião da FENAM, qual a contribuição da FENAM, tanto todas essas reuniões, hoje e futuramente, quais são as expectativas da FENAM em relação a essa participação? No sentido de que sejam avaliados, por exemplo, os currículos médicos e que a mobilidade dos médicos no Mercosul seja regulada de maneira correta. Porque, assim, a Argentina não permite, por exemplo, que médicos de outros países, e entre eles os brasileiros, nem estudando na Argentina, não podem clinicar na Argentina, não podem trabalhar na Argentina. O contrário não ocorre aqui. Então, são estas posições que a Federação Nacional dos Médicos precisa levar. Nós temos que ter equivalência, nós temos que lutar pela boa formação do médico e lutar também por uma regulação adequada no nosso mercado de trabalho.